Olá, meus companheiros e minhas companheiras vigilantes. Quem vos cumprimenta é o seu companheiro e amigo Damião Vigilante, coordenador-geral de oposição dos Vigilantes de São Paulo. E é um prazer imenso poder estarmos aqui mais uma vez e, através desse vídeo, poder falar com você. E nós queremos trazer como tema de hoje descontos gerados em folha de pagamento. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, nós queremos comentar um pouco o que é o sindicato e qual o papel do sindicato e o que ocorre hoje, tá certo? O sindicato, ele foi constituído, foi consagrado como o único instrumento de luta na defesa e na proteção do trabalhador e seus direitos. O sindicato foi constituído como órgão de representação de uma classe trabalhadora. Mas, infelizmente, o que tem acontecido hoje é totalmente ao contrário. Principalmente aqui, se tratando da nossa categoria dos vigilantes aqui em São Paulo, como um todos, infelizmente a atual diretoria do sindicato tem se tornado inimigo dos vigilantes. Tem traído a confiança e deixado de cumprir o seu papel como representante dos trabalhadores, optando então, se tornando aliado dos patrões, que se utiliza dos recursos financeiros que são descontados dos trabalhadores, além de utilizar, se beneficiar com as instalações, com a estrutura do prédio onde hoje funciona o sindicato. Para quê? Para aprovarem políticas contrárias ao trabalhador. Uma delas são as questões de que hoje os trabalhadores são proibidos de participar das assembleias de campanha salarial e de dissídio coletivo. E muitas vezes, quando alguns que tentam ali entrar e poder participar, eles são agredidos pelos bate-paus que são contratados e pagos com nossos próprios dinheiro, que são descontados do nosso pagamento. Um verdadeiro absurdo, uma falta de respeito, é uma vergonha. Infelizmente, essa atual diretoria, comandada pelo seu Pedro Danta e Pedro Francisco Araújo, ele tem feito bem o seu papel como inimigo dos trabalhadores, impedindo que os trabalhadores possam votar nas assembleias, tenham direito de voz, enfim, é um caos total que tem ocorrido hoje aqui dentro do Sindicato dos Vigilantes de São Paulo. E é por isso que nós somos oposição. E, sobretudo, o sindicato, ele tem o papel de fiscalizar, de punir as empresas, né? Quando ela deixa de cumprir o seu papel, deixa de cumprir as leis que garantem aos trabalhadores aquilo que já é direito consagrado pela lei, como vale transporte, vale refeição, não atraso de pagamento, tá? Depósito das férias em dias, que hoje é um absurdo, que as empresas dão férias para os trabalhadores e os trabalhadores só vão receber as férias 5 dias depois, quando a lei determina que 2 dias antes do trabalhador entrar de férias, ele tem que ter depositado na conta, o que não ocorre hoje. E onde é que estão os representantes do sindicato aqui de São Paulo que não vê isso? São demandas e mais demanda de denúncia, na qual eles têm fechado os olhos, têm sido omissos e irresponsáveis, deixando então o pai de família a ver navio. E nós queremos mudar isso aqui em São Paulo. E nós queremos contar com a sua participação, a sua ajuda e o seu apoio, que é fundamental para que as mudanças possam ocorrer aqui em São Paulo. Tá certo? Nós queremos estar falando sobre os descontos. E o primeiro desconto é o desconto da contribuição sindical, mais conhecida como imposto sindical, que corresponde a um dia de trabalho e ocorre sempre o desconto no mês de março. Esses descontos são gerados de todos aqueles trabalhadores que trabalham com carteira assinada, tá certo? Então não é só dos vigilantes, é de todos os trabalhadores. E esse imposto sindical, ele é o único desconto que é regulamentado por lei federal, tem permissão para que seja descontado sem prévia autorização do trabalhador. E é o único desconto que o trabalhador não conseguirá receber de volta esse desconto, por estar regulamentado por lei federal, inclusive o artigo 578 ao 591 da CLT, tá certo? E esse desconto, né,
ao final de todo o recolhimento de cada sindicato, ele é fatiado, né? Então, sendo fatiado, ele é dividido, e interessante, 60% do valor arrecadado vai para o sindicato da categoria, 15% vai para o órgão de grau superior, né, que é a federação, 15%. E mais uma entidade de grau superior, que é a confederação, que é a nível nacional, vai 5%, né, repassado 5%. E uma conta especial que tem sobre a responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, é 20% que é repassado para o Ministério do Trabalho e Emprego numa conta especial. Então, por isso que esse desconto, o trabalhador não conseguirá reverter, ou seja, não consegue, ainda que ingresse na justiça, não terá êxito de ser ressarcido, ok? Nós vamos agora estar falando do segundo desconto, que é a mensalidade associativa. A mensalidade associativa, ela passa a ser gerada na folha de pagamento quando o trabalhador se dirige até a sede do sindicato e pede que ele seja incluído no quadro associativo, aonde ele terá a garantia de participar das assembleias, ter direito de voz, participar das eleições, votando e sendo votado para a escolha de representante sindical. Seria, pela lei, ele tem esse direito, mas aqui em São Paulo, infelizmente, ele é obstruído pela atual diretoria do sindicato, comandado pelo Pedrinho, o famoso Pedrinho, né? É o Pedro Dantas de Queiroz e o Pedro Francisco Araújo. Infelizmente, esta é uma situação que nós não podemos mais continuar aceitando. E sobretudo, companheiro, esse desconto da mensalidade de sócio, né? O trabalhador, além de ter direito de participar dessa assembleia, uma coisa importante que você precisa saber, que as prestações de conta que deveria ser feita pelo sindicato, que até hoje a categoria desconhece, principalmente os vigilantes que são sindicalizados, desconhece quando ocorre, que na verdade nunca ocorreram, consciência do trabalhador, né? Os trabalhadores nunca foram convocados para participar de uma assembleia de prestação, assembleia extraordinária. Eles nunca tomaram ciência quando ocorreria, e isso é feito somente em reunião com alguns que são amiguinho e colega deles, porque utilizam, tem benefício da colônia de férias, não precisa participar de sorteio e tudo mais. Infelizmente, essa é a triste realidade, que ainda tem pessoas que se vendem por tão pouca coisa, né? Quando nós precisamos de um salário digno para a categoria. Então, este é o segundo desconto. E o trabalhador ele pode sim pedir a qualquer momento o cancelamento ou a exclusão do quadro associativo, mas todavia nós aconselhamos que os trabalhadores que são sócios continuem sendo sócios, tá? Para que de fato possamos aí batalhar, lutar para que esses direitos que são garantidos, né, aos associados, ele venha a ser respeitado. E nós acreditamos que um dia conseguiremos mudar esse cenário aqui em São Paulo. O terceiro desconto que são gerados em folha de pagamento é um dos mais polêmicos, é a contribuição assistencial. É um desconto compulsório mês a mês. Aqui no sindicato dos vigilantes de São Paulo, é descontado dos vigilantes sindicalizados e dos não sindicalizados. Em 2016, estava sendo descontado R$ 13,52. E com esse reajuste, esse golpe que foi dado, um reajuste que para nós consideramos um retrocesso, né? Um reajuste de 7%, ainda abaixo da inflação, vai ser descontado R$ 14,46 de cada trabalhador. Que hoje nós somamos um contingente de 90 mil vigilantes. Desses 90 mil, apenas 25 mil são sindicalizados. Agora você calcule R$ 14,46 vezes 90 mil vigilantes. Se você calcular, você vai chegar aproximadamente em um cálculo de aproximadamente R$1.400.000. É muito dinheiro. Agora eu pergunto, onde está sendo aplicado esse dinheiro?
Aonde está sendo investido este dinheiro? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pois está na hora do sindicato começar, pois está na hora da atual diretoria do sindicato começar a dar esclarecimento para os trabalhadores o que é que está sendo feito. Todavia, companheiros, nós dizemos que nós da oposição, nós não somos contra o desconto. Simplesmente somos contrários porque essa atual diretoria recebe estes recursos e não reverte benefício nenhum para os trabalhadores, principalmente para aqueles que não são sindicalizados, mesmo assim acabam tendo descontado da sua folha de pagamento este valor, que quando liga no sindicato para pedir orientação ou esclarecimento de dúvida, a primeira pergunta que eles perguntam é se o vigilante é sindicalizado. Quando o vigilante diz que não é, ele desliga na cara do vigilante o telefone sem menor respeito, sem menor pudor. E nós queremos aqui registrar a nossa indignação contra essa atual diretoria. E, sobretudo, a contribuição assistencial, ela é alvo de vários processos perante os Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, em que vários sindicatos já foi condenado em vários processos. E ainda assim, eles continuam com esse vício desgraçado de descontar do trabalhador sem prévia autorização, conforme determina o artigo 545 da CLT, que diz que as empresas só poderão descontar do trabalhador com prévia autorização do mesmo, porque na verdade não existe autorização do trabalhador para que eles gerem esse desconto na folha de pagamento. Tá certo? Ainda o artigo 8º da Constituição, inciso 20 e o artigo 5º da Constituição, ele trata dessa questão do direito de liberdade, de sindicalização e não sindicalização, de contribuir ou não contribuir, o direito de se opor ao desconto da contribuição assistencial, tá certo? O qual os sindicatos já foram réus em vários processos, inclusive condenados e terem que devolver esses valores que foram descontados de vários trabalhadores. 45 vigilantes aqui em São Paulo da empresa Power é exemplo disso. O processo já está em fase conclusiva e o sindicato civil foi condenado a devolver valores que foram descontados desses trabalhadores e a justiça proibiu, né, que eles viessem, o sindicato determinasse com esse desconto em face desses trabalhadores. Então, está na hora de nós nos organizar, de nós fazermos a coisa certa, né? Hoje já recebemos salário de fome, perdoe a expressão, mas essa é a triste realidade. Um pai de família que não consegue honrar os seus compromissos pelo fato de o salário não ser compatível com a profissão que nós exercemos, né? E pelo fato de nós termos recebido um golpe em 10 anos, somando todos os reajustes, nós aqui em São Paulo chegamos a uma soma de que o reajuste, somando de 10 anos para cá, chegou ao valor de R$ 485. Infelizmente, enquanto outras categorias avançam nas negociações, como o Sindicato dos Bancários, Metroviário e tantas outras categorias que têm sucesso nas negociações, porque tem um sindicato que é atuante e estão junto com os trabalhadores, de fato, cumpre o seu papel como representante, defensores e protetores dos trabalhadores. Ao contrário do que acontece aqui dentro da nossa categoria de vigilante, principalmente se tratando dos dirigentes, né, que estão à frente do sindicato Civisp atualmente, que já faz 30 anos e não querem largar o osso. Pois bem, alguns companheiros me perguntaram: companheiro Damião, como é que eu consigo pedir esse cancelamento? Nós já demos publicidade de um modelo de carta de oposição que os companheiros poderão, né, estar se dirigindo ao sindicato, e você deve copiar esse modelo em uma folha, duas folhas sulfite. Você faz 2 cópias em próprio punho, porque se você levar a folha impressa, eles não vão aceitar, eles vão recusar, vão criar um monte de obstáculos, como já vem ocorrendo, só pelo fato de tentar fazer os trabalhadores desistirem, né, de pedir esse cancelamento. Esse cancelamento, ele é feito uma vez por ano. A gente sempre fala que começa a partir de janeiro, porque inclusive tem um termo de ajuste de conduta que
dá direito do trabalhador, do vigilante e ao sindicato em qualquer período dentro de um ano. Ou seja, de janeiro a dezembro você tem esse direito de ir lá e pedir o cancelamento. Pois o sindicato vinha justificando que tinha prazo, que o prazo era do dia 5 de janeiro até o dia 10, impossibilitando os trabalhadores conseguir o cancelamento desse desconto. Mas hoje o sindicato não poderá recusar. Se eles recusarem a solicitação de um trabalhador, né, eles serão penalizado com uma multa de até R$50 mil diária por descumprir o termo de ajuste de conduta que foi reafirmado agora em 2014 perante o Ministério Público do Trabalho aqui de São Paulo. Então, você preenchendo em próprio punho essa carta, você vai até a sede do sindicato, você pede o protocolo com carimbo do sindicato, assinatura do diretor do sindicato e a data. Uma via fica no sindicato e a outra via fica com você. Essa via que fica com você, você se dirige até o RH da empresa, tira uma cópia, a original você fica com ela e a cópia você entrega para a empresa. Porém, deve ser protocolada essa via original que fica com você, tá certo? Vale lembrar que o trabalhador deverá renovar a solicitação todo ano, tá? Uma vez por ano tem que renovar essa solicitação. Ela não é um cancelamento definitivo, que na verdade a gente, por sua vez, defende uma solicitação, um requerimento que seja definitivo. Mas infelizmente, enquanto não mudar esse termo de ajuste de conduta, que diz que o trabalhador deve se dirigir uma vez por ano lá no sindicato para pedir cancelamento, então o trabalhador terá o seu direito aí garantido para conseguir esse cancelamento. Outro detalhe interessante e importante, que também foi alvo de muitas perguntas, e nós temos orientado os trabalhadores, aqueles que trabalham em duas empresas, ou trabalham em municípios diferentes. Tá? Se você trabalha em duas empresas, uma é no município de São Paulo, a solicitação deve ser protocolada na sede do Sindicato dos Vigilantes de São Paulo, no Lago do Arujo. Se você trabalha em Guarulhos, né, é outra base territorial representada por um outro sindicato. Então, é o Sindicato de Guarulhos onde você deverá se dirigir para pedir o cancelamento dessa contribuição. E os demais municípios, os trabalhadores deverão recorrer, né, se dirigir até a sede dos seus respectivos sindicatos das suas bases. Vale lembrar que é importante o trabalhador procurar saber qual é o sindicato que ele representa, porque, por exemplo, Guarulhos tem como base também Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra. Não tem nada a ver, quer dizer, atravessa o centro de São Paulo, atravessa a capital toda, e para o trabalhador se deslocar para um local tão grande que é ali o sindicato de Guarulhos, dificultando aí o acesso e enfim. Mas vale a pena os companheiros se dirigir até o sindicato e pedir o cancelamento, pois está garantido na CLT e no artigo 8º, inciso 20 e o artigo 5º da Constituição Federal. Então, deixo aqui a nossa orientação, e dizendo que esse direito não é só concedido aos vigilantes, mas a todos os trabalhadores que trabalham com carteira assinada. Muito obstáculo vocês vão encontrar, mas aqueles que encontrarem obstáculos, o sindicato se recusar, nós orientamos que vocês procurem o Ministério Público do Trabalho, tá certo? E faça a denúncia. Outro detalhe interessante se você não pediu cancelamento, você poderá ingressar na justiça. Só que aí existem duas situações. Se você for entrar com ação contra o sindicato, você deve formar uma comissão de vigilantes de uma única empresa, de 30, 40, 50 vigilantes ou mais, quanto mais melhor, né? Você ingressará na Justiça do Trabalho, né? Constitui um advogado e entra com ação contra o sindicato, não contra a empresa. Certo? É como fizeram os vigilantes da empresa Paula, que entraram com ação contra o sindicato e não contra a empresa. A segunda opção, se você não entrar com ação coletiva contra o sindicato, você, quando sair daquela empresa, você pode estar pedindo, né, perante a justiça, quando você ingressar na Justiça do Trabalho, pedindo reparação de danos e direitos que deixaram de ser cumpridos, você pode pedir também nesse processo a inclusão do ressarcimento das contribuições assistenciais. Certo? Então deixamos aqui o nosso abraço em nome de toda a coordenação de oposição dos Vigilantes de São Paulo,
nosso carinho. Esperamos ter podido aí esclarecer a você as suas dúvidas com relação aos respectivos descontos que hoje é gerado em folha de pagamento. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.